aula alguma coisa sobre Habermas. Habermas foi talvez na Europa o filósofo mais relevante na Europa, o filósofo europeu exponencial na segunda metade do século XX. E embora ele não seja um modelo de clareza analítica, existem construções impressionantes como a pragmática universal, por exemplo, e é possível produzir paráfrases claras de muito daquilo que ele diz. A chamada Escola de Frankfurt, é bom nós começarmos falando algo sobre aquilo que levou a Habermas, já que ele pertence a um último membro da Escola de Frankfurt. A chamada Escola de Frankfurt nasceu com o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt em 1923. Nasceu, aliás, ligada a marxistas e só não se ligou ao Partido Comunista porque isso limitaria teoreticamente. E quase todos os seus membros, Habermas é uma exceção, eram intelectuais judeus emancipados que tinham sido testemunhas vivas dos aspectos mais irracionais da sociedade moderna e tentavam explicá-la sob uma perspectiva crítica. A metodologia era inovadora. Eles buscavam se aproximar das questões sociais de modo interdisciplinar e muito amplo, culturalmente muito amplo. E para isso eles se utilizavam de Hegel, de Marx. Eles eram, digamos, neomarxistas, ou pelo menos se utilizavam bastante de Marx, Max Weber, Freud, e mesmo Nietzsche, Schopenhauer, além de muitos outros autores, e mesmo de obras de artistas como Baudelaire e Kafka. O inimigo teórico deles era o positivismo e o cientismo daqueles filósofos que consideravam o método científico como o único realmente válido. Por exemplo, um exemplo parcial aqui, Karl Popper, mas apenas parcial. E eles consideravam que não é um método científico objetivo aqui, quando se trata de análise social, mas um método no qual o próprio sujeito tem participação. E ele tem participação também como construção, como construtor da objetividade. A assim chamada Escola de Frankfurt teve em sua primeira geração Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e ainda outros. Esses são as figuras principais, eu creio. E Habermas foi o líder da segunda geração da Escola de Frankfurt e também crítico das falhas da primeira geração. E depois dele, a Escola de Frankfurt não existe mais, propriamente. O objetivo dos filósofos da Escola de Frankfurt era de fazer uma crítica da sociedade em busca de um mundo melhor, digamos assim. Talvez a questão fundamental possa ser colocada da seguinte maneira: como explicar a irracionalidade da sociedade contemporânea? Como explicar que a sociedade mais civilizada possa ter gerado absurdos desumanos como o nazismo, as duas guerras mundiais e o extermínio em massa dos judeus durante a Segunda Guerra? Foram mais de 100 milhões de pessoas que foram assassinadas. Como explicar que uma sociedade industrial que tem plenas condições de erradicar a miséria não só ainda a possui, mas é capaz de produzi-la? Durante a Segunda Guerra, os membros da Escola de
Frankfurt se refugiaram nos Estados Unidos. Na Alemanha eles seriam exterminados. Como eles aceitavam muito das bases teóricas do marxismo, eles acreditavam que a burguesia capitalista exploradora fosse o mal e que uma transformação nas relações de produção seria imperativa para a conquista de um mundo verdadeiramente humano, no qual não houvesse alienação, conceito do qual eles tiraram de Marx e que para eles era importante. Isso era algo contraditório. Eles estarem lá nos Estados Unidos, a meca do capitalismo, exatamente o país que os abrigava. Não que eles fossem ingênuos a ponto de acreditarem no marxismo soviético. Eles o viam como uma nova forma de capitalismo, um capitalismo de Estado, no qual o Estado tomava o lugar da classe burguesa e passava ao papel de explorador. Então, nada que fosse melhor. Mas também criticaram o capitalismo americano e a forma como ele existia. O que filósofos como Adorno mais experienciaram e discutiram foi o aparecimento da cultura de massas e, particularmente, do que eles chamaram de indústria cultural, sendo os livros mais influentes deles A Dialética do Esclarecimento, escrito com Adorno e Horkheimer, e A Minima Moralia de Adorno. E é compreensível, enquanto que nos séculos anteriores a cultura era apanágio de uma pequena elite, e mesmo no início do século XX, enquanto a maioria tinha educação bastante restrita, basta ver que no início do século XIX, 88% da população mundial era analfabeta. E na virada daquele século, na virada para o século XX, a situação da Inglaterra era semelhante à do Brasil de hoje. 8, 10% de analfabetismo. E claro que falta de cultura, de educação formal. No século XX, nós temos a emergência da cultura de massas na medida que as pessoas podem também ter conhecimento, as pessoas em geral. Aqui está uma foto de Adorno, mas essa cultura de massas se dá, segundo eles, pela intermediação alienadora de distorções próprias do capitalismo avançado. As pessoas, pensavam eles, são manipuladas e levadas a consumir os seus produtos, os produtos da indústria, do capitalismo, através da propaganda, o que as torna materialistas em seus objetivos de vida. Isso faz com que as pessoas sejam levadas a criar falsos desejos, falsas necessidades e deixarem de levar vidas mais satisfatórias e valiosas, vidas como a de Adorno, Horkheimer e outros intelectuais do gênero. O que vige é cada vez mais a racionalidade instrumental, voltada para os fins em detrimento dos meios, o cálculo, a burocratização, a tecnologia que coisifica os seres humanos e que se demonstra contra as formas mais naturais de convívio humano, como, por exemplo, uma discussão entre Adorno e Horkheimer. A influência de Max Weber, o grande sociólogo Max Weber, com o conceito de demagificação do mundo, Entzauberung der Welt, é patente. Para Weber, a ideia não é só dele, já existia antes, o desenvolvimento da sociedade científica e tecnológica se dá através de uma demagificação. O mundo que inicialmente, entre os gregos, digamos, em Homero, na Ilíada, é um mundo mágico, ele cada vez mais perde esse caráter mágico
e aquilo que explicava a magia do mundo, como as religiões, a mitologia e mesmo a cultura, como uma forma de vivenciar magicamente o mundo, tende a ser suplantado e substituído por maus substitutos. Em outras palavras, o mundo da ciência e da tecnologia suplanta o mundo mágico da superstição, da religião e da mitologia, assim como o da arte clássica, mas deixa atrás de si um vazio que é incapaz de preencher, a não ser através da subcultura, que é a cultura de massas. Ao mesmo tempo, a indústria cultural aliena as pessoas. Os filmes de Hollywood, na visão deles, terminam sempre com um final feliz, como um substitutivo do que quase sempre não acontece na vida real. Então, as pessoas são levadas a acreditar que a vida falsa que elas levam é a vida real de reconciliação e que os valores da sociedade em que vivem são racionais, quando na verdade se encontram muito longe disso. Por isso, eles achavam que o iluminismo resulta, no mundo atual, em seu avesso. Iluminismo é o uso da razão, o uso livre da razão. Resulta no seu avesso, pelo menos o iluminismo assim pensado, o excesso de razão que resulta em desrazão. Mas havia algo de contraditório nesse esquema, uma vez que a própria teoria crítica da sociedade só poderia ser entendida como forma de iluminismo que privilegia a razão. A teoria crítica de Adorno e Horkheimer termina em um pessimismo insuperável. Outro problema que pode ser apontado é o da idealização da natureza humana, um problema herdado do marxismo. A consciência de classe de que Marx falava só existe enquanto o ser humano se encontra subjugado, e nem aí é para todos. O ser humano não é aquele que, uma vez possuidor de poder e na ausência de democracia, irá se comportar de forma altruísta. Pelo contrário, aqui vale a máxima de que o poder tende a corromper e que o poder absoluto tende a corromper absolutamente. Todas as tentativas de superação do capitalismo, superação pela força, à exceção da social-democracia europeia e nórdica, que tomou como base o próprio capitalismo desenvolvido nesse país, terminaram em uma tragédia social. União Soviética, China de Mao, o Camboja, Cuba, Venezuela e assim por diante. Os absurdos, tanto das ditaduras de direita quanto das ditaduras de esquerda, aliás, muito pouco lembradas pelos teóricos da escola de Frankfurt, se devem ao excesso de poder daqueles que as comandavam. Só para lembrar, a Rússia tem atualmente uma renda per capita quase tão baixa quanto a do Brasil. Isso após ter passado pelo pior regime de esquerda do século XX, nas mãos de Stalin. Mas se o país tivesse continuado sob o poder dos czares, que eram pessoas com uma certa cultura e responsabilidade, tivesse renovado paulatinamente, como a Inglaterra, por exemplo, mas com uns séculos de atraso, muito provavelmente seria hoje um país desenvolvido, uma vez que sempre contou com um capital humano excepcional. A pergunta que pode ser feita, saindo desse parênteses, é se os filósofos como Adorno não estavam se projetando a si mesmo nas pessoas comuns, nas situações reais da vida delas. Afinal, pode bem ser que após um dia de trabalho em uma fábrica, eles queiram sonhar o impossível assistindo um filme de Hollywood do tipo B. Pode ser que após um dia de trabalho árduo em um banco, eles não queiram ler um livro de Adorno, ou ir assistir um concerto, ou estudar física.
Talvez essas coisas sejam incompatíveis entre si e eles prefiram ir a um clube de dança e ouvir música popular, coisas que pessoas como Adorno podiam se dar ao luxo de desdenhar. Trata-se aqui de alienação, ao menos em parte, mas também de uma questão que envolve o equilíbrio psicológico necessário à maneira como o ser humano é capaz de funcionar em uma sociedade que lhe permite uma qualidade de vida muito superior às sociedades que a antecederam, sociedades pré-capitalistas, por exemplo. Ou seja, os produtos da indústria cultural não são subrepticiamente impostos, mas parecem ser livremente escolhidos. Não se pode combinar a profissão de caixa de banco com o desenvolvimento de um intelecto crítico agudo, sem auxílio, pelo menos, de um pouco de álcool.